E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, hoje falando sobre budismos, sempre no plural, tá? Bom, basicamente, como a gente viu, se você não viu, eu recomendo assistir o vídeo sobre a introdução ao hinduísmo. Existe um momento na Índia que o budismo começa a surgir, a se expandir, e ele começa a entrar em conflito com algumas tradições, algumas linhas filosóficas religiosas na Índia, porque certas linhas do yoga, do Vedanta, eles falam muito sobre esse eu que preenche tudo, que é universal e que existe uma essência do ser. O budismo vai focar muito na transitoriedade. Tudo é transitório, nada é permanente, tudo se transforma. Por isso, não existe essência nas coisas, nos seres vivos, nos objetos, não existe essa essência. Existe o vazio. É vazio porque, nesse sentido de não existir essência. Tá? A gente entender mais ou menos por que se chega a essa ideia de vazio e acontecem essas divergências que fazem com que o budismo saia da Índia, né, e se espalhe pelo resto da Ásia, até mais tarde chegar no mundo inteiro. A gente precisa entender o começo de tudo, que é a história bem breve que eu vou contar do Siddhartha Gautama, o Buda, né, ou como os japoneses chamam, o Buda Shakyamuni, né, o Buda histórico. Lembrando que Buda é uma espécie de título, né, título de esclarecido, alguém de esclarecido, liberto, iluminado, tá? Basicamente, Siddhartha era um príncipe que vivia num castelo, numa grande mansão, e ele tinha tudo à disposição dele, empregados, tá? Uma vida de fartura, uma vida de riquezas. E o pai de Siddhartha não queria que ele saísse do palácio, né, e encontrasse os problemas e tivesse que se envolver com os problemas de pessoas normais, porque ele não seria normal, ele é um príncipe, tá? Então Siddhartha teve esposa, casou, teve filhos, foi um grande guerreiro, né, treinamento de guerra, um arqueiro com espadas e carruagem, enfim. Todas essas coisas que a tradição das altas castas, né, da sociedade hindu da época possuía, né? Então, um dia, Siddhartha acaba saindo do palácio e ele se depara com 4 coisas que para ele eram novidade. Tá? E aí ele vai focar a reflexão e vai passar vários anos refletindo, ou como a gente pode chamar também, meditando sobre esses 4 problemas, que seriam a morte, ele vê pessoas mortas, ele vê funerais, a velhice, a doença, né, as enfermidades e a miséria. Né? Realidades distantes do cotidiano dele dentro do palácio. Ele não via a morte das pessoas assim, ele não via a miséria, a doença. Tudo isso era muito afastado da visão de Siddhartha, assim conta a lenda do príncipe. Então, muito tocado por esses problemas, ele abandona o palácio e começa a ter uma vida mais de mendigo, né? Mendigo. Perambulava pela Índia atrás de mestres, as setas, ou seja, as setas é que praticam uma espécie de treinamento, uma vida muito ríspida, muito rígida, de privações, né? Privação de comida, privação de abrigo, muitas vezes privação de sono, e assim por diante, para alcançar um esclarecimento, como já existia na Índia através dos praticantes de Sankhya e de Yoga. Tá? Então, basicamente, Siddhartha vai estudar Sankhya e mais tarde, e depois com um outro mestre, ele vai estudar Yoga e ele vai fazer essas práticas muito rígidas. Uma delas seria parar de comer. Né? Então, por quê? Porque
sempre está focado na questão do sofrimento. Então você vai alcançar o esclarecimento após você passar por várias provações de sofrimento, de privações, uma delas é de comer. Então, já muito debilitado pela falta de comida, né? Falta de energia e tudo mais, Siddhartha se vê muito debilitado meditando e uma mocinha deixa um prato de arroz com leite, um arroz molhadinho com leite, e ele come, e nesse momento ele tem uma espécie de epifania, e ele percebe que esse caminho extremo não o levaria ao esclarecimento. Tá? Então ele abandona isso. Então, tinham outras pessoas que o acompanhavam nesses treinamentos, e por ele ter passado a comer e não mais fazer aquelas privações todas para a prática de meditação, disseram que ele estava equivocado e abandonaram. Então ele começa a perambular por outros lugares e começa a explicar para as pessoas que ele entendeu basicamente que o certo é um caminho moderado, é um caminho do meio. Algumas pessoas entendem que esse caminho do meio não é o caminho da moderação, é alguma coisa acima e tal, mas não é. É o caminho da moderação. Você não precisa passar fome, mas você também deve evitar a gula, certo? Comer o que é necessário. E assim para tudo, para várias outras coisas da vida. Aí, um dia ele senta numa árvore, embaixo de uma árvore, e começa o processo de meditação dele, e que ele só pararia de meditar quando ele se iluminasse. Então, depois de um tempo, ele no processo de meditação dele, ele enfrenta várias fases, né, de perturbação, né, de visões, de desejos que ele tem que enfrentar de forma muito metafórica, vamos dizer assim, que quando você vai ler sobre essa lenda, esse mito, vem, por exemplo, vem entidades femininas tentando seduzi-lo. Isso é uma metáfora para vencer os desejos. Vencer o medo, aparece um demônio, e Siddhartha o vence. Né? Ele não se abala pelo medo do demônio, pelas ameaças do demônio. Porque a partir do momento que ele se desapega da vida, ele se desapega dos desejos, ele se desapega das coisas que são transitórias, mudanas, ele não sofre. Então, se ele não sofre, ele é liberto. Essa é a iluminação. Compreende? Então, quando ele vai ensinar para os outros, depois desse processo de iluminação dele, ele vai tentar ser didático, né? Porque é um período onde a maioria das pessoas não sabia ler e escrever, e esses ensinamentos tinham o hábito de serem passados de forma oral. Tá? Esse período que a gente está falando, da vida de Siddhartha, e depois que ele se torna Buda, é aproximadamente ali uns 570, 540 a.C. Tá? Então Siddhartha basicamente vai elaborar 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade seria que nós somos seres insatisfeitos e essa insatisfação ela existe. Fato. Ponto. Segundo, a causa dessas insatisfações que todos nós temos, que geram sofrimento, elas são causadas pelos desejos. Tá? A terceira nobre verdade é que você pode parar de sofrer nessa vida através de processos meditativos de esclarecimento e libertação. É possível nessa vida você chegar à iluminação e parar de sofrer. Tá? E a quarta nobre verdade é uma espécie de link para o caminho óctuplo, ou seja, o caminho dos 8 passos, vamos dizer assim. Tudo isso são estratégias didáticas que ele vai fazer para poder as pessoas memorizarem esses preceitos filosóficos, né? E sempre estarem meditando em cima deles, terem eles como uma linha norteadora. Então, dentro dos 4, do caminho dos 8 passos, o caminho óctuplo, é basicamente que você tem que ter uma reta compreensão das coisas, sem se desviar em ilusões, em fantasias do que é o real, ficar conjecturando muito, né?
reta compreensão, um reto falar, um reto viver, um reto agir, atenção reta. A atenção reta é uma das coisas mais importantes, porque você só vai conseguir atingir profundidade da compreensão de qualquer coisa quando você se debruçar atentamente sobre aquilo de forma profunda, ou seja, prática da meditação, atenção total, foco total. Você está fazendo uma atividade, você tem que estar com foco total, tá? Essa questão das retas ações, retas intenções, o reto falar, me lembra muito o imperativo categórico do Immanuel Kant, né? Que ele basicamente diz que o ético é você agir com bondade, com moral, apenas por agir de forma correta. Você não está pensando, eu vou agir de forma correta porque isso me faz bem. Vou ajudar os outros porque isso me faz bem. Você faz o correto porque é correto. Você fala apenas a verdade. Você não ludibria, você não mente, você não mascara, você não dissimula. Você fala a verdade. Mesmo que doa. Isso não necessariamente é que... Mas se você tiver a intenção de machucar, já perde. Porque a intenção não é machucar, a intenção é só falar a verdade. Ele sintetiza isso, mas é difícil fazer, tá? Então o que acontece? Por causa desses conflitos, ele vai entender que, por causa disso, a morte, o sofrimento, tudo isso é transitório. Eu acho que uma coisa muito... que sintetiza muito assim, alegoricamente falando, é um conto, acho que é do budismo Zen, né? Ou Shan. É de que dois monges estavam atravessando o rio, e uma moça queria atravessar o rio e não conseguia. Aí um dos monges pega ela nos braços e atravessa o rio, chega lá do outro lado, ele coloca ela lá e tal. E o outro monge fica bolado. Ele fica assim, você carregou uma mulher, nós não podemos nos envolver com mulheres e não sei o que. Aí ele fala assim, isso eles caminhando já, você ainda está preso àquela situação? Eu não estou com aquela mulher mais. Você está preso no passado. O foco é no presente, o foco é no agora. Tá? Dentro do budismo, ele também vai ser muito presente a questão do karma e do dharma. O karma como ação e reação. Toda ação tem uma consequência. Certo? E o dharma são essas obrigações da vida reta, da vida espiritual, da vida virtuosa, vamos dizer assim, tá? Usando um vocabulário mais ocidental, né? O virtuoso. Então, o vazio é isso, é compreensão de que não há essência, nada é permanente, as coisas se modificam. Então, se um dia eu carreguei uma mulher, não importa, o que importa é agora. Eu estou carregando uma mulher agora? Não estou. Então, se liberte daquele acontecimento do passado. A sua mente tem que deixá-la passar. Né? Acho que podemos trazer assim, abrindo mais aspas, seria aquela coisa dos traumas, por exemplo. O trauma é uma dor, é um sofrimento, é uma cicatriz psíquica que nós temos, emocional, por coisas que nos aconteceram. A nossa mente está presa naquela situação. Compreende? Então, Siddhartha sempre quis fazer a gente se libertar dessas coisas. A doutrina budista, as doutrinas budistas, o grande foco delas é isso. Tá? E se você está enfrentando uma situação ruim agora, é por causa do karma. Foi algo que você fez, tanto nessa encarnação ou em outras, que deu essa consequência. Então você tem que enfrentar e continuar mantendo uma vida reta, para você não ficar precisando mais voltar à vida carnal, os processos de reencarnação que também existe dentro da lógica budista. Tá bom? O que acontece? O budismo vai se... Depois da morte de Siddhartha, ele meio que deixa o manto para um monge muito próximo a ele, e vão ser feitos espécies de 3 concílios ou 3 reuniões desses monges para elaborar textos contando e explicando o que Siddhartha explicava, contava de forma oral. Tá?
E aí esses conhecimentos e esses textos que são os sutras, né, porque era numa folha de bananeira que eles usavam uma agulha costurando as letras, né, vem de sutra, de sutura ou de costura, vamos dizer assim, tá? E vão fazer várias cópias e isso vai se espalhando. Os textos e os monges que vão se dirigir para o norte da Ásia vai se desenvolver um budismo mais místico, tá? Que aí vai para a região da China, vai para o Tibete, para a Mongólia e posteriormente para o Japão e Coreia. Já para o sul da Ásia vão vir textos textos e uma prática mais, vamos dizer assim, filosófica, sem muita mística, sem muita magia, que isso é meio contraditório, tá? Para a região ali da Tailândia, do Camboja, né, da Indonésia, Indochina, tá? As Filipinas, Bali, enfim, Vietnã. O que acontece? Essas práticas que mais tarde vai se dar o nome de Theravada, que seria um budismo mais original, um budismo de monges, um budismo muito mais filosófico e pautado nesses ensinamentos mais focados meio que na vida terrena, vamos dizer assim, eles vão ter essa carga de ser um budismo mais original, entre aspas, mas nessas regiões já existiam vários tipos de tradições religiosas com muitos elementos xamânicos, por exemplo, e que elas vão assimilar o budismo e vão mexer. Elas vão ser influenciadas por esse budismo Theravada e vão influenciar o budismo Theravada. Então, quando você chegar na Tailândia, por exemplo, tem os monges que fazem aquelas tatuagens. Tem alguns monges que fazem certas tatuagens que são feitiços. Você está fazendo um feitiço no corpo, né? A Angelina Jolie acho que popularizou esse tipo de tatuagem no Ocidente, né? Então tem muito ocidental hoje em dia indo na Tailândia fazer esse tipo de tatuagem, que é um feitiço. Tá? Enquanto ele está fazendo a tatuagem, ele assopra na tatuagem, ele faz um feitiço, ele faz um cântico específico de proteção, de afastar demônios e tudo mais. Tá? E o Mahayana, que se diz que é o mais místico, no Tibete vai permanecer muito uma relação desse budismo com as práticas religiosas xamânicas da região do Tibete, tá? Inclusive com uso de sangue, alguns sacrifícios, muitos cânticos e rituais para a morte, tá? Que é muito popular, a gente vê no budismo tibetano. Vou fazer um vídeo mais específico sobre o budismo tibetano, sobre o Bardo Thodol, que seria o livro dos mortos tibetano. E deixo aqui, na descrição desse vídeo, um link para um texto que eu fiz com base nos textos de um pesquisador de Harvard, já super conceituado, ele é amigo do Dalai Lama, pessoal, passou muitos anos no Tibete fazendo pesquisa científica sobre, antropológica, sociológica, sobre os budismo tibetano. Inclusive ele participou de algumas pesquisas daquelas que fizeram monitoramento do funcionamento do cérebro dos monges enquanto eles estavam fazendo as práticas de meditação. Então, nesse budismo tibetano vai ter uma vertente um pouco mais próxima do Bon, xamânica, e um pouco mais budista, vamos dizer assim. E o budismo tibetano ele tem muitas características do tantrismo, então a vertente budista do tantra, tá? Que eu falei no vídeo sobre hinduísmo, que o tantra era uma das vertentes que veio ali da Índia, né? Que faz parte daquele conjunto de coisas e práticas que a gente chama de hinduísmo. E nesse tantra tem muita coisa, muita pintura, por isso que o budismo tibetano tem muitas pinturas, mandalas, tá? Com práticas de mudras e mantras e asanas, posturas. Mudras são aquelas posições de mão assim, né? Aqui e tal, aqui. Eu vou deixar esse texto explicando mais sobre esse budismo
tibetano aqui na descrição, que é o blog do nosso canal aqui, o blog Mundo História e Ciência. Tá? Lá também tem texto sobre gurus, lá também tem um texto sobre o Shingon, que é um budismo esotérico Mahayana do Japão. Tá? O que vai acontecer? Temos esse do Tibete, certo? Já na China vai se espalhar o budismo que a gente chama de Shan, que tem como, vamos dizer assim, patriarca, vamos dizer assim, o famoso Bodhidharma. Né? O famoso Bodhidharma, que seria um iraniano, se eu não me engano ele era iraniano, de nacionalidade iraniana, e ele era um cara que estava viajando ali, ele era budista e estava viajando por aquela região da China, uma parte das montanhas da China, meditando por muito tempo, e ele acabou chegando num templo e ele ensinou práticas de treinamento físico e mental meditativo para esses monges, que acabou fazendo surgir ali o budismo Shan, que tem uma prática muito forte de meditação, que ficou conhecida como meditação, tipo, olhar parede. Então você fica olhando para uma parede e você fica em estado contemplativo. E os exercícios físicos que vão gerar lá os templos dos monges Shaolin, né, onde surge o Kung Fu, vamos dizer assim, que mais tarde vai fazer a diferença do Kung Fu, né, a linha da garça, do tigre, do leopardo, do gafanhoto, da serpente, tá? Mas isso é pós-Bodhidharma. E esse budismo Shan vai migrar depois para o Japão, que lá no Japão ele vai se chamar budismo Zen. Tá? Por isso que no Zen tem a prática do Zazen, que é essa meditação, que normalmente eles ficam olhando para a parede ou para o nada, simplesmente em estado contemplativo, para exercer essas práticas, todos esses preceitos budistas, exercê-los de forma prática na prática diária de meditação. Tá? Mas lá no Japão, o budismo vai se misturar. Perceba, o Shan ele já é uma mistura do budismo indiano lá, ali com o taoísmo. E lá no Japão, ele vai se misturar, ele vai influenciar o Shinto e o Shinto vai influenciar o budismo. Então lá no Japão vai surgir a linha do budismo Shingon. E o budismo Tendai também. Então tem o Zen, o Shingon e o Tendai. O Shingon são práticas muito secretas, então tem muita magia, porque tem muitas entidades que vão entrar nesse budismo do Shinto, que seria as práticas muito próximas às xamânicas, originárias do Japão, certo? Nacionais mesmo. Tá? E depois teve uma certa época que esses budistas vão ser perseguidos pelo Império Japonês, que o Império Japonês que tentou organizar o Shinto, que eram umas práticas. Cada vilarejo cultuava certas entidades da natureza, do riacho, da cachoeira, um dragão específico de um riacho, um dragão específico de uma montanha, e outros kamis, que eles chamam, né, uma espécie de deidades da floresta, tá? Você pode ver isso infinitamente em vários tipos de animes, de filmes japoneses, onde aparece muito bem esse tipo de budismo no desenho lá no anime do Inuyasha. Tem um monge lá que basicamente ele fica com um bastão, né? E ele fica orando e andando de casa em casa, praticando exorcismo de espíritos malignos, purificação de templos nas estradas, purificação de moradias, tá? Fazendo rituais fúnebres, que são coisas dessa mistura, né? Principalmente vão influenciar também artes marciais, que dentro desse Shingon vai surgir o Shugendo, que são uma espécie de praticante de artes marciais que vão fazer treinamentos rígidos nas montanhas, né? Muitos samurais faziam isso, muitas histórias de samurais que faziam isso, que tem um texto sobre o Shugendo e o Shingon no blog,
tá? São textos curtinhos, mas só para apresentar mesmo, tá? E eles têm essas práticas dos mudras, que aí você vê também nos animes, Naruto tá cheio disso, tá? De se pendurar em montanha, de andar sobre fogo, de fazer meditação debaixo de cachoeira, muito clássico, a gente vê em filmes e tudo mais, tá? É basicamente isso. O Tendai também vai se desmembrar em vários outros que vai dar origem ao budismo terra pura, ao Nichiren, e eu inclusive pratico uma delas, que é a Shinyoen, que é um budismo muito recente, que vem da prática, ou seja, era uma pessoa que praticava o Qigong, que era um budismo restrito, num templo, escondido, não se revelava, não era para leigos, era só para iniciados monges. Um desses monges descobre um sutra que ele vai ler, que no sutra Buda diz que esse conhecimento tem que ser espalhado, esse conhecimento tem que ser levado para pessoas comuns, não é para ficar restrito a monges, que é o problema que o Mahayana tem de diferente com o Theravada. O Theravada tenta se restringir a pessoas iniciadas no budismo. O Mahayana, mesmo sendo esotérico, ele tem a ideia de ser, por isso que ele é o grande veículo, é a ideia de espalhar mais conhecimento para as pessoas do Buda. Então, só que com o tempo, por ter muitas práticas mágicas, esotéricas e mediúnicas e tudo mais, exorcismo, ele acabou que começou a se restringir novamente lá no Japão a monges que vivem nas montanhas, tá longe da civilização, vamos dizer assim. E aí esse monge vai fundar a Shinyoen, que é para passar esses conhecimentos para pessoas leigas, ou seja, que não são monges, tá? Que é muito recente e, como eu falei, por um tempo essas religiões budistas foram perseguidas pelo governo japonês, que queria que o Shinto fosse a religião nacional, né? E que não podia ter, o budismo não podia desbancar o Shinto. Mas acabou que com o tempo passou e aí você anda pelo Japão e tem templos budistas, templos Shinto e muito próximas, práticas muito próximas, né? Acho que desses que andam dentro do Japão, o Zen é o mais diferente, porque ele está vinculado ao budismo, ele é do budismo Shan, que é chinês, com muitas práticas taoístas e confucionistas, tá? E só para completar, dentro do budismo também tem a ideia de que existe uma espécie de mundos ou dimensões ou reinos, né? Vai chamar de 6 reinos. Que basicamente na crença budista, dependendo da vertente, mas de forma mais generalizada, é que esses 6 reinos, eles na verdade são estados que nós ficamos no nosso dia a dia. Então tem o reino dos Ashuras, que são entidades raivosas, que têm inveja, e tem os Devas, né? Que é uma dimensão onde seria o estado onde você está bem, você está tranquilo. Tem o inferno, que seria aquele momento que você está angustiado, está ruim. Que esses 6 reinos, eles simbolizam ali a roda de Sansara. Então nós passamos por aquilo durante as nossas vidas e durante o nosso dia a dia. Lembrando, no budismo você pode encarnar agora no animal, depois no ser humano e depois no animal novamente, tá? Diferente do espiritismo, como eu explico lá no vídeo sobre espiritismo, veja lá, tá? Deixa aqui os seus comentários, suas perguntas. Esse foi um panorama bem mais geral. Eu quero falar um vídeo só sobre Shaolin, um vídeo só sobre Shugendo, só sobre Qigong, e inclusive o budismo que eu pratico, que é o Shinyoen, tá? Deixe seus comentários, curta aí, passe para as outras pessoas. Não tenho muitas indicações, eu diria para você ler aquela iniciação que eu mostrei no outro vídeo, a Orientalismo, que é bem curto, e você pode também achar nos livros do Mircea Eliade abordagens mais históricas sobre o budismo, além de textos dos próprios traduções de sutras, porque são muitos sutras, então escolha alguns e comece a estudar. Recomendo também esse mangá aqui, que é uma biografia do Dalai Lama, contando
toda a questão política da invasão da China e a fuga dele para a Índia, para o Nepal, para a Índia, pro Nepal, a fuga dele de lá do Tibete. Recomendo também o filme O Pequeno Buda, muito bom, com Keanu Reeves. O Keanu Reeves ficou muito famoso e principalmente respeitado dentro da dramaturgia por ter interpretado tanto no teatro quanto no cinema Siddhartha Gautama Buda. Eles dizem que a interpretação dele é fenomenal. Também tem um filme com Brad Pitt, que é o 7 anos no Tibete. Também recomendo muito. E aí também vocês vão encontrar muitos documentários aí pelo YouTube e tal. Vocês podem estar vendo os vídeos aí da Monja Coen aqui do Brasil, mas ela é do budismo Zen, tá? E o 7 anos no Tibete é sobre o budismo tibetano. Esse do Pequeno Buda fala da história, conta a história de Buda e também fala sobre o budismo tibetano, tá bom? O budismo tibetano, ele fica muito famoso e ele é o mais falado no Ocidente porque foi um dos lugares que melhor abriu as portas para os ocidentais estudarem os monges, os textos, os sutras, tá? Não recomendo você ler livros de esotéricos falando sobre budismo. Exemplo, A Voz do Silêncio, da Helena Blavatsky, Budismo Esotérico, do Alfred Sinnett, que é lá da Sociedade Teosófica. Tenha muito cuidado com esses textos, a não ser que você já seja alguém que versado, já conhece bem a história do budismo, as várias vertentes, as várias escolas, para depois você poder ler esses textos mais esotéricos. Porque esses textos esotéricos, eles apresentam certos conceitos budistas que, na verdade, não são budistas, eles são muito ocidentais. E há muita confusão, muita mistura, porque são textos de escritores esotéricos europeus do século XIX. Tem muitos preconceitos, tem muita contradição, tem muita informação incompleta, que hoje em dia a gente sabe muito mais coisa de forma detalhada, porque as pessoas hoje entram nos templos, conversam com os monges, tem estudioso científico que vira monge, enfim, tá? Tem muito mais abertura do que esses textos que foram feitos no século XIX, tá bom? Esses textos são para depois, tá? Então, essas são as recomendações.